Graça e paz, estamos no nosso terceiro vídeo da disciplina Ética Cristã 2, da segunda aula. Vamos então falar agora sobre ecologia, uma visão ética e bíblica. Primeiro você precisa entender que toda a criação, tudo que há nessa terra, pertence a Deus, foi criado por Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas e nós não temos dúvida com relação ao poder criador de Deus. Portanto, tudo que há nessa terra deve ter zelo, cuidado. E ao ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi dado a ele a capacidade de gerir, de cuidar do que há nessa terra, de lavrar, de viver com a sua vida, criar sua família e de ter cuidado com relação a toda a criação. Romanos capítulo 1 vai falar que Deus toma por testemunha a sua criação com relação à sua existência. Então a gente tem que compreender que é na criação que enxergamos Deus em tudo. Os céus, as estrelas, o sol, a lua, tudo. Na terra, o mar, os lagos, o plantio, a vegetação de tantas espécies, os animais incluídos na, na, em todo o sistema ecológico. E a gente percebe que Deus realmente teve todo um cuidado. E agora a gente olha para nós como gerenciadores de toda a criação de Deus, com a missão de cuidar, a gente percebe alguns acontecimentos que nos preocupam. Primeiro, está relacionado ao desmatamento, o aquecimento global, a fabricação reiterada de lixo, o progresso que ocorre naturalmente em detrimento do meio ambiente. Para se chegar ao progresso, na maior parte disso, o meio ambiente é afetado. Com o progresso, vamos usar como exemplo a frota de veículos no país, no Brasil. Vamos ser mais específicos. A frota de veículos em São Paulo e no Rio de Janeiro é imensa. E por conta dessa frota de veículos, há a liberação de monóxido de carbono que polui o ar do carioca, do paulista. E a gente, diante dessa pandemia que enfrentamos, com a ideia do fique em casa, né, o lockdown, houve uma limpeza, uma purificação do ar. Com a retomada das atividades, que sou a favor, né, consequentemente voltou a circulação dos veículos. E né, a atmosfera começa a receber novamente a poluição, né, o gás, o monóxido de carbono. Então a gente fica olhando para as ações humanas, o progresso é importante, tudo é maravilhoso, mas traz consequências também para a nossa saúde, para o ecossistema, né, que tanto falamos. E o Brasil, especificamente, tem estado no cenário mundial por conta da floresta amazônica, que parece que é o coração do mundo, né? É na floresta amazônica que se faz o oxigênio para todo mundo. E, na verdade, se todas as nações se preocupassem no replantio, né, do verde, né, escolher lugares, né, para poder fazer a sua reserva natural,
talvez distribuísse essa responsabilidade. Mas o que se percebe é que o Brasil está no foco de ataques de outros países por conta da riqueza existente, não é por causa do oxigênio, é por causa da riqueza que há dentro da Amazônia. Quem é que vai explorar? É o brasileiro ou são as outras nações? Não, e pregam que a floresta amazônica é do mundo. E a gerência da floresta amazônica tem que ser do mundo. Está errado. Né? Quando eu falo do mundo, das nações mais poderosas. Isso aí está errado. Nós somos independentes, somos uma nação ímpar na tomada de decisões, e a gente não tem que ficar recebendo normas e regras de países que tão somente só querem. Isso já vem lá de trás com Portugal. Né? As nossas riquezas foram extraídas e levadas para fora. Sempre foi isso, é histórico isso, e a gente está no momento de mudar isso, e vamos mudar. Mas você vê que o assunto ecologia, o assunto verde, o assunto meio ambiente está o destaque no mundo. E aí eu trago essa ideia, essa informação para nós, como igreja do Senhor, como líderes que somos. Nós precisamos orientar os nossos liderados a cuidar, a ter responsabilidades, né, a perceber que as nossas ações podem ajudar e muito na, na afetação ao meio ambiente. A gente precisa dar as instruções necessárias para que as pessoas façam a sua parte. Antes de ir mais adiante, eu quero trazer a definição de ecologia. É o estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem. O estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem. Tá? A gente vive, eu falo da nossa turma, do curso de bacharel em teologia do CETEC em Teresópolis. Nós vivemos na urbanização, nós vivemos em uma cidade muito boa para se morar. E ela se destaca pelo grande número de espaço verde que tem. Nós temos um parque florestal, temos na verdade dois, né? Dois parques que abrangem o município de Teresópolis e outros municípios. Nós temos um privilégio muito grande, né, de viver numa cidade com um ar ainda bom para se respirar. E esse cuidado não tem, não tem tido com relação aos governantes e, consequentemente, aos moradores que, infelizmente, por invasões, pegam o espaço do verde preservado, e aí acaba havendo como consequência, né, o desmatamento, a produção de lixo, né, essa expansão de residências, né, acontece em detrimento do meio ambiente, e isso tem feito mal àquilo que é a criação de Deus. Deus criou a terra e tudo que nela há. E a gente precisa ter consciência de nossa responsabilidade ecologicamente falando. Vamos para uma visão cristã do meio ambiente. Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1 diz o seguinte. 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a Bíblia falando que os céus manifestam a glória de Deus. Nós percebemos Deus em cada detalhe, em cada espécie de ser vivo, em cada espécie de árvore, de planta. A gente percebe Deus cuidando através das cachoeiras, da produção de água potável para que o ser humano possa ingerir, possa ter de forma saudável para distribuição à população.
Deus deu a nós essa capacidade hídrica do Brasil. E Teresópolis se destaca nisso também. Nós temos produção de água potável para venda, né, no nosso interior. A gente sabe da riqueza que temos enquanto teresopolitanos. E a gente precisa compreender que tudo isso é obra das mãos de Deus. Só que o ser humano, por conta da busca, né, pelo progresso, acaba causando problemas, como o desmatamento, a produção exagerada de lixo e os lixos que não têm sido bem tratado têm causado problemas de produção de gases, de contaminação do solo freático. A gente se preocupa com tudo isso e a gente precisa fazer a nossa parte. Primeiro, né, ajudar os nossos governantes, né, tendo cuidado para produzir o menos lixo possível, para dividir, fazer uma reciclagem de nosso lixo, se nós tivermos um espaço na nossa casa, num terreno, quem não mora em apartamento, ter uma árvore plantada, né, um verde na sua área, que é importante. Tá? Vamos então ao aspecto da ecologia cristã, né, como propriedade divina e dando ao homem a responsabilidade do gerenciamento humano. Tá? Salmos 24:1 também vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra é propriedade divina, é propriedade de Deus. Não discutimos isso, né? E mais adiante a gente vê que ao homem foi dado essa capacidade de cuidar. Só que não tem cuidado. Tem, na verdade, junto com a ambição humana, tem destruído, né, aquilo que Deus fez para a sustentação do homem. Uma visão bíblica da ecologia: o mundo pertence a Deus, né? Já o texto que acabei de ler de Salmo 24:1, a terra e tudo que nele há pertence a Deus. O mundo encontra-se debaixo de uma aliança com Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 16 vai dizer Gênesis capítulo 9, versículo 16 vai dizer o seguinte: e estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E mais o próximo versículo diz: e disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Qual é o sinal? O arco-íris, né? O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com o homem. Ele não iria mais mandar um dilúvio para a terra. Então a gente vê o cuidado de Deus com relação à sua criação, e a gente, entendendo isso, a gente também tem o dever como igreja de fazer a nossa parte, de ajudar no plantio. Poxa, trabalhos voluntários eu acho bacana, né? Você ir para canteiros, fazer o plantio, ir para suas casas, cuidar do seu verde, né? Acho importante. Se não tem espaço verde, se não tem condições de fazer plantio, produza menos lixo, tenha cuidado. Quer ver um detalhe disso? Rapaz, meu irmão, minha irmã, crente que joga, quando termina o culto na igreja, você dá uma piscada, todo mundo vai embora. Você percebe quanto lixo que fica ali? Sabe por quê? Por causa da falta de cuidado. É a falta da orientação, de pegar o lixo, de jogar no lugar adequado, né? De ter um cuidado, principalmente para a igreja. Eu acho bacana fazer essa divisão: lixo, plástico, papel e, e o alimento. Eu acho importante essa divisão, né? Ajudar na reciclagem. Você dá a orientação, conscientizar as pessoas a fazer o mínimo. O cristão tá lá no seu carro dirigindo, aí daqui a pouco ele comeu um negócio, ele joga o lixo pela janela para a rua. Aquele lixo que ele jogou vai para onde? Vai para o bueiro, vai entupir, né? E aí quando vier uma grande chuva vai dar enchente.
É o cristão contribuindo para o caos. Porque ele não faz a sua. Ah, não, mas só eu fazer não adianta. Né? Se todo mundo faz, por que eu tenho que ser diferente? Seja diferente, faça o certo. Jogar o chiclete no chão, jogar sujeira no chão. Meus filhos são ensinados a catar. Eu não jogo nada no chão. Tem que jogar no lixo. Lixo no lixo. Diz lá aqueles panfletos que são distribuídos aí. A cidade limpa não é a que mais se limpa, mas é a que menos se suja. Precisamos ter essa consciência e responsabilidade. Se na igreja você não tem os seus liderados e até a liderança que tem que fazer sua parte, né? Não é só o liderado, o líder também tem que fazer sua parte. E você acha feio um pastor pegar uma vassoura e dar uma varrida? Eu acho bacana dar o exemplo, né? Você demonstrar na sua condição de líder e dizer que também pode fazer e contribuir. Bacana. Se tem outras pessoas para fazerem, não é um problema, mas em algum momento pode fazer e usar, demonstrar o exemplo. O líder ele tem que fazer tudo e mais alguma coisa. Então, se você ensina, poxa, você já está fazendo a sua, contribuindo. É um grupo de 100, é um grupo de 200, é um grupo de 1000. Mas se você conscientiza, as coisas melhoram. Melhoram. Então, o ambiente que a gente vive, a educação, você ensinar as pessoas a serem limpas, acho bacana. Tem comunidades aqui em Teresópolis de pessoas paupérrimas, mas de chão batido, mas tu chega lá, tá limpa a casa, tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Tem nada de valor, mas tá ali tudo arrumadinho, com cuidado. Agora tu chega em outros lugares, meu Deus do céu, é uma falta de cuidado, são os adjetivos que vêm na mente que você poderia atribuir a essas pessoas que sujam as coisas, que não se importam com o direito alheio, né, que só pensam em si, né? Então precisa haver essa conscientização. E, bom, como é um assunto rápido, né, eu não vou aqui me estender com relação ao meio ambiente, né, você precisa orientar os seus liderados a terem responsabilidade dentro de suas casas, na igreja, no trabalho, a ensinar os filhos. Quer ver uma coisa, irmão? É uma coisa que é preciso você levar pacote de biscoito para controlar a criança dentro do culto. Aí tu chega lá, abre aquele pacote de fandangos de presunto. Aí faz aquele barulho, a pessoa tá cultuando lá, e aquele barulho, aquele cheiro de presunto do lado, ou outro tipo de biscoito. Aí quando termina, deixa o lixo lá no chão. Você precisa ensinar pai e mãe a cuidar dos seus filhos, a não controlarem eles através de comida, falando, ensinando, dando exemplo. Né? Você não tem que ficar controlando criança com biscoitinho. Não faz isso. Ensina de outra forma. Meus filhos não comem, não, eles não comem bala. Não, se eu pegar uma bala, na hora tira, mas meus filhos são bem disciplinados, né? E com amor. Eles sabem disso. Quer comer, vai comer depois do culto, ou antes do culto, durante não. Né? E se utilizar alguma coisa e se sujar, deixa limpo. Usou um copo, joga o copo de plástico de água no lixo, ok? É assim que a gente tem que. Se eles verem algum lixo, eles pegam e jogam, mesmo não sendo deles. É educação. Então, a gente está falando disso de igreja, questão de produção de lixo, tá? Vamos ter cuidado, vamos ensinar, né? Tem devastação, tem desmatamento, tem incêndio, até incêndio criminoso, essa caça, né? Quer ver outra coisa com relação à ecologia? A Bíblia fala sobre os animais domésticos. Eu acho importante você ter os animais domésticos, né? Animais para lavoura e tudo mais. Agora, poxa, você tem uma criação de passarinhos presos em gaiola.
com a natureza, com toda a liberdade que tem, aí fica prendendo os bichos na gaiola. O problema é de cada um. Tem gente que investe 15, 20, vende um carro para comprar um passarinho. Que vem lá um gavião, um bicho e come. Aí vai o dinheiro todo embora. Né? Eu sou a favor de soltar, de não ficar prendendo um bicho dentro de casa. Eu tenho um cachorro, o cachorro fica solto dentro de casa. Mas não tem pássaro, não fica. Eu não faço nada disso. Até porque eu também não gostaria de ficar preso. Então, engaiolado em algum lugar. É a mesma coisa. Vamos ter responsabilidade de orientar de uma forma sábia para que as coisas ocorram, façamos a nossa parte. Esqueça os outros. Façamos a nossa parte. Tá bom? Se eu esperar os outros fazerem para depois eu fazer, estou lascado e tudo vai ficar errado. Eu tenho que fazer a minha parte. Tá bom? Se somos os guardiões da Terra, né, talvez a gente não tenha condições de evitar coisas de maior proporção, incêndios, apropriação de terras para extração de minério ou de qualquer outra coisa de riqueza. Às vezes a gente não tem essa capacidade por força de evitar isso, mas as pequenas coisas cabem a nós individualmente. As pequenas coisas são fundamentais. E quando a maioria das pessoas se juntarem fazendo as pequenas coisas, vão ver que eles fizeram grandes coisas juntos. Tá bom? Então vamos ter responsabilidade. Eticamente falando, o que é moral? Nós buscamos a limpeza, a transparência, o cuidado. Nós ensinamos o que é certo, nós queremos dar exemplo, nós queremos ser limpos e não adjetivado como porcos, como sujos, como imundos. Né? Existem até citações de que há um espírito sujo, né? Em algumas pessoas. Enfim, não vou entrar nesse detalhe também não, mas a gente precisa cumprir a nossa missão, tá ok? Então eu encerro essa parte de ecologia e vou então agora para o direito dos animais. Né? O animal tem direito? Tem. Os animais devem ser cuidados? Devem. A minha outra pergunta que eu faço, e aos cristãos? Com relação aos animais? Os cristãos devem ser vegetarianos ou eles podem ser carnívoros e comer os animais? Se alimentar dos animais? Você pode ter certeza de que tudo que há nessa terra que gera o alimento saudável para o ser humano, tudo foi criado por Deus. Então você tem o direito de se alimentar dos seres vivos, né? Não é dos animais, tá? Mas você não vai aqui começar a praticar. Não, não, se eu tenho direito a me alimentar dos animais, eu vou comer crua, vou matar e vou comer. Né? Esse canibalismo, comer o bicho, matar no dente, isso aí não, isso aí, eu vou te falar, isso aí vou te falar, quem faz essas paradas deve ter algum distúrbio, né? Meu Deus do céu, né? Agir com crueldade para matar o bicho e alegando que está se alimentando. Tá errado isso. Provérbios 12:10. Vamos ler Provérbios 12:10, que diz o seguinte: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O justo olha pela vida dos seus animais. A gente cuida dos animais domesticados, né? Aqueles que têm um poder econômico maior, têm sua propriedade com outros tipos de animais. O justo cuida e dele tira o seu alimento. Né? Mas a crueldade com animais é um absurdo. Eu já vi vídeos lá do cara pendurar um porco vivo e matar o bicho com maçarico, né? Misericórdia, queimar o bicho vivo, agonizando. Né? Meu Deus do céu. Assim, são formas cruéis de abater o animal. Que na verdade o objetivo era só fazer a crueldade com o bicho. Meu Deus do céu.
Eu sou assim, eu não fico escolhendo o que comer e não comer. Eu gosto de carne bovina e gosto dos derivados do frango, frango e derivados, algumas coisas. Não como de tudo. E se eu tiver que comer só ovo, eu vou comer. Se eu tiver que comer só arroz e feijão e salada, eu vou comer. Me adapto à necessidade, a questões financeiras. Se eu tiver que passar por esse processo, junto com a minha família, nós vamos passar, né? Mas, tendo condições, vamos fazer as coisas de forma respeitosa até a criação de Deus. Vamos tirar o alimento, nos alimentar dos animais, mas comamos, não é para matar, pegar um pedacinho e jogar fora o resto. É por maldade, é fogo, né? Você vê algumas coisas acontecendo, o, a crueldade com o bicho, enfim. Deus requer o fim do sacrifício de animais. Os seres humanos ocupam um lugar único na criação. A gente sabe da nossa responsabilidade e da nossa função, do nosso papel ser desempenhado enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus dentro da terra, na terra que é a criação de Deus. Não se proíbem a domesticação e o uso agrícola dos animais. Né? Levítico 25:7, né, vai tratar sobre isso, sobre a questão da crueldade com os animais. Eu li agora Provérbios, capítulo 12, versículo 10, sobre o cuidado que devemos ter com os animais. Não se proíbe comer animais, porém, né, com relação aos vivos, a animais vivos, eu acho não, é questão de lógica, consciência, né? Você vai fazer essa crueldade com o bicho vivo e se alimentar do bicho ainda vivo? Ah, é loucura, sinceramente, é um louco fazer esse tipo de coisa, tá? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, eu quero ler com vocês também. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Tudo é bom. Deus criou, tá tudo certo, né? Como diz um amigo meu, tá tudo certo, né? Então a gente precisa utilizar e retirar aquilo que a gente precisa para nosso alimento e sustento da terra, mas com sabedoria e cautela, sem a balança do equilíbrio, da moralidade, tá bom? E eu quero terminar também agradecendo vocês aí por terem me ouvido, né? Cuidem dos seus bichos, cuide da ecologia, façam o seu melhor, oriente na sua igreja, instrua os seus liderados. E você, líder, tem que ter a responsabilidade de dar o exemplo. Não é só falando, mas mostre-se como exemplo na sua atitude e comportamento. Dê a eles o discernir, não por palavras, mas por ações daquilo que deve ser feito, tá bom? Eu acho extraordinário quando a gente consegue falar para as pessoas sem abrir a boca, mas através de nossas ações. Acho muito importante isso, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero encerrar essa nossa segunda aula agradecendo a Deus com você. Deus, com certeza, está tratando com cada assunto que é abordado. Você está pensando, refletindo, está questionando, não está concordando comigo ou concorda em tudo ou em parte, mas o que eu te oriento é a preparar que quando você se apresentar como teólogo, um teólogo protestante, você tem que estar capacitado, habilitado para falar com clareza, né, a razão da sua fé, né, e aquilo, e usando como fonte principal de consulta teológica a Bíblia Sagrada. Não se descuide com relação à leitura da palavra. Não se perca através de livros seculares. A Bíblia, ela é a ferramenta principal que nos dará todo o norte para os demais conhecimentos.
conhecimento. A gente tem que ter responsabilidade, meditar nela de dia e de noite, estudar, né? É você ter o hábito de ler pelo menos um capítulo por dia, todo dia, manuseá-la, né? E de demonstrar dependência. E se você ama a Deus e ama o céu, você consequentemente vai fazer tudo isso sem precisar que alguém te fale. Você naturalmente já vai fazer tudo isso, tá? Então, faça a tua parte, né? Sejam fortalecidos no Senhor, capacitados, abençoados, para que possam desempenhar o papel ministerial da melhor forma possível, em nome de Jesus. Quero orar. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer pelos teus filhos que estão acompanhando os vídeos, aulas. Abençoe-os poderosamente, ó Deus. Sonda os seus corações, as suas necessidades. Contempla, Senhor, a sua mente, os seus desejos. E segundo a tua vontade e propósito, mostra a tua glória. Deus, fortaleça, Senhor, a cada um, que o esposo, a esposa, os filhos vivam um bom relacionamento em comunhão com o Senhor. Salve, Senhor, aqueles que ainda necessitam da tua presença, da salvação eterna. Meu Deus, cuida dos lares, cura, transforma, dê a provisão, Senhor, o sustento a cada um dos teus filhos. Que não temamos o homem, que não temamos as coisas deste mundo, mas que nos sejamos encorajados a viver por fé na tua palavra, esperando o grande dia do arrebatamento, da volta de Cristo. Meu Deus, nós esperamos ansiosos por esse dia, mas se o Senhor não vier ainda, e enquanto estivermos aqui, estejamos preparados sempre e fazendo a nossa parte, cuidando da sua criação, cuidando da melhor forma possível para vivermos bem em harmonia com o nosso próximo, é amando-nos uns aos outros, é fazendo a tua obra para a glória e o louvor do teu nome. É a oração que nós fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vitória para vocês. Tenham aí numa semana abençoada. Assistam aos vídeos, façam suas leituras devocionais, façam contato comigo pelo WhatsApp. Podem ligar se precisar, independente do horário, eu trabalho bastante à noite. E se vocês quiserem, podem fazer contato comigo, havendo possibilidade de responder na hora, eu farei, né, atendê-los, eu os atenderei, né, se não, em momento oportuno, o farei. Obrigado pela interação, muitos alunos estão ligando, estão fazendo contato, estão pedindo ajuda e esclarecimentos. Acho bacana isso, importante essa participação direta e indireta, tá? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Também como irmão, como líder que sou, né? Se precisarem de qualquer coisa, pode contar comigo, com o pastor Alessandro e os demais professores do CETEC. Vitória a todos em nome de Jesus. Amém.